Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Bem-vindos ao Ondas de Impacto. No episódio de hoje mergulhamos num tema essencial, a educação especial e inclusiva. Para nos guiar nesta conversa transformadora, temos o privilégio de receber a professora Ana Paula Vieira, uma referência no campo da pedagogia inclusiva. Com anos de experiência a capacitar educadores e a implementar práticas que realmente fazem a diferença, a professora traz-nos uma visão única sobre como a educação pode ser a força motriz para a inclusão social. Vamos falar sobre os desafios reais das escolas no acolhimento de alunos com diferentes necessidades, o papel das políticas públicas e, claro, como as comunidades podem unir-se para garantir que nenhum aluno fica para trás. Preparem-se então para uma conversa sincera, educativa e cheia de inspiração, porque juntos acreditamos que a inclusão é muito mais que um conceito, é uma prática diária. Vamos então descobrir como a professora Paula vai abrindo caminhos para um futuro mais inclusivo e equitativo. Obrigado, Paula, por ter aceitado este nosso convite e vamos a isto. O que é que significa exatamente educação inclusiva? Isto parece-me algo positivo, mas o que é que realmente isto implica na prática? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Boa tarde. E educação inclusiva tem pano para mangas. Vamos às mangas? Vamos às mangas. Então, educação, ou escola. Todos nós andamos na escola. E conseguimos ter aqui uma percepção do que é isto da escola. Mas a inclusiva e a inclusão está muito na moda. Sim, está mais na moda a palavra do que realmente a prática da coisa, digo eu. Eventualmente, é um caminho, como tudo na vida. Eu iria aqui na inclusão à raiz da palavra, do que é incluir. E incluir é isso mesmo, é juntar, é fazer algo junto. E não é só estar ali lado a lado, isso é outra coisa qualquer, não é? Então, incluir tem aqui um sentir de pertença também, Sim. é fazer algo juntos. Sim. Então este é o grande papel da sociedade e da escola. Então, mas não foi sempre assim? Talvez não tenha sido. Talvez não seja sempre. Mas o facto é que estamos aqui a dar muito ênfase a esta questão. E eu tenho vindo a pensar porquê. Neste momento estamos a passar uma fase das nossas vidas em que se dá muito ênfase a muita coisa. E porquê? E a resposta que eu tenho para isto é que a sociedade tem mudado imenso. E a escola tem mudado imenso. A escola de há poucas décadas atrás era uma escola que recebia uma pequena faixa de alunos, de uma pequena faixa da sociedade, e que, graças a Deus, com o passar do tempo foi aumentando. Foi aumentando em termos de número de alunos por género, por idade, até se tornar obrigatória. Também aumentou em termos de número de escolas, claro, pelo país fora. E depois foram também chegando às escolas alunos com dificuldades. Eu sou do tempo em que, e já tenho 50, já estou na casa dos 50, e no primeiro ciclo tive uma colega com deficiência intelectual, ligeira, mas deficiência intelectual, que na altura era muito raro. Numa turma normal. Numa turma normal, na minha turma, dita normal, todas as turmas são normais, digo eu. E o facto é que essa minha colega, e lembrei-me dela, porque encontrei-a na semana passada a trabalhar exatamente na escola onde nós fomos alunas. Portanto, alguma coisa a escola deve ter feito certo há 40 anos atrás. De lá para cá, tem sido imenso este caminho de inclusão de pessoas com as mais diversas necessidades, com as mais diversas deficiências e tudo mais. E chegamos ao dia de hoje, não é? Em que temos esta diversidade imensa
grandiosa, que é uma bênção nas nossas escolas. Uma bênção, digo eu, não é? Porque para quem me conhece sabe que eu vejo a vida com umas lentes cor-de-rosa e a Pontelas ajuda a fazer este caminho, não é? Porque nem tudo é fácil. O que lhe faz propriamente uma professora de educação especial no dia-a-dia? Dá para descrever um pouco para eu perceber melhor? Dá, então vou ligar aquilo que eu estava a dizer àquilo que eu irei então responder. Porque nós passámos de uma fase da segregação, não é? Que era o que eu estava aqui a mostrar, para depois uma fase de integração e agora a dita inclusão, que era aqui que eu queria chegar. Se bem que muitas das vezes o que ainda se encontra por aí é a integração e não a verdadeira inclusão, não é? Porque a inclusão tem este sentido de pertença, como eu dizia há pouco. A pertença da turma, o não estar só ali porque sim, porque é obrigado, porque está decretado, mas porque... Fazer parte de, exatamente. Essa é a grande mudança. A questão é que, em termos legislativos, nós fomos sempre e somos um país muito à frente no tempo, a este nível. Tenho a certeza. Temos países a anos de luz daquilo que nós já fazemos agora. A questão é a operacionalização destes mesmos decretos. Aí sim, não estamos tão à frente e neste momento a escola luta com grandes desafios, quer na formação de pessoas para dar resposta àquilo que é pedido, a questão da falta de recursos e por aí adiante. Então, o professor de educação especial hoje tem, de facto, um papel muito importante na escola. A última legislação que nós tivemos em cima da mesa era uma legislação muito virada para a questão da saúde, a questão clínica e para questões de saúde ou outras permanentes. Desde que temos em voga o Decreto-Lei 54, abriu-se aqui a intervenção na escola, dos centros da escola toda, e esta visão é completamente diferente. Nós temos aqui uma mudança de paradigma que ainda não é muito bem... Não é uma questão de não ser bem aceita. Ela é aceita, mas muito bem vista, sentida tal como é. Que é olharmos para esta singularidade, esta unicidade que a diversidade nos traz. Então os professores têm aqui um grande desafio. E o papel do docente de educação especial é ajudar a comunidade educativa, os professores, os docentes, auxiliares, a fazer este caminho. Por um lado, capacitar estas pessoas. Também trabalhar com os próprios alunos, não é? Ajudá-los a conseguirem evoluir nas suas áreas mais fracas. Está a ir direitinho à próxima questão que eu tinha. Por que é que separamos a educação inclusiva da educação regular? Não deveria ser tudo a mesma coisa? Fez uma pergunta que eu gostava que me tivesse feito. A semana passada ouvi esta expressão e marcou este meu caminho também que faço diariamente para este caminho também da inclusão, que é uma escola ou educação, para ser educação, tem que ser inclusiva, porque senão não é. Exato. Ponto final. Ora, se estamos a dar este peso, é porque existe aqui um caminho por fazer, por trilhar. É como nós referirmos que é para todos. Então, mas não foi sempre para todos. Não é para todos, é. Então, este passa a expressão peso que estamos a dar, a escola inclusiva, sim, tem que ser inclusiva, senão não é escola. A educação, sim, tem que ser inclusiva, senão não é educação. Sim, é para todos. Claro que temos ali o aluno dos alunos. Este peso que se está a dar, esta terminologia, tem a ver com o caminho que nós temos por trilhar, que é imenso, porque a sociedade evoluiu muito, temos esta panóplia, esta diversidade toda à nossa frente e nós temos que saber lá chegar. Sim. E aí salta uma pergunta que é quase obrigatória. Como é que os alunos com necessidades especiais são integrados numa sala de aula comum? Os alunos com necessidades específicas, que é assim que nós neste momento os identificamos, porque todos nós temos necessidades específicas, não é? Sim, sim. Eu para ver ao pé coloco os óculos e por aí adiante, não é? E este novo paradigma olha para os alunos com necessidades específicas de uma forma pedagógica, o que é que eles necessitam. Então o que é que os alunos, como é que são? Primeiramente, são integrados, vou chamar mesmo integrados de propósito, porque sim, são incluídos como qualquer outra criança. São matriculados e são incluídos na turma. A partir daí, há todo um diagnóstico, tal como é feito para qualquer outro aluno,
e vamos ver como é que cada criança consegue se incluir e consegue fazer as suas aprendizagens na escola. Mas, ao mesmo tempo, como é que são aceitos pelos outros? Conforme depois o caminho que é feito, depois são identificados para algumas medidas e tudo mais. Como é que eles são aceitos? Eles são aceitos por crianças e por pessoas e não há duas iguais. Pois não. Portanto, uns são muito bem aceitos, outros são assim, outros nem tanto. Mas também existem respostas para ser dadas, não é? Também existem trabalhos a ser feito com a turma, pelos próprios docentes, pelos técnicos que existem nas escolas e tudo mais. Faço sempre aqui um parênteses. Eu digo aquilo que é suposto, digo aquilo que já vi acontecer, muitas das vezes ainda não acontece. Há sempre esta salvaguarda, não é? Porque nós trabalhamos com pessoas. E os professores? Será que os professores têm formação para lidar com estas situações? É muito difícil? Os professores têm alguma formação, porque a formação inicial, e principalmente nós temos uma classe de professores com uma idade bastante avançada, não tinha este enfoque. Embora exista já alguma formação dada a professores, portanto, nestas áreas da educação inclusiva, e os professores fazem formação toda a sua vida. É obrigatório e fazem, não é? Deveriam, pelo menos. E deveriam e fazem. Agora, a formação é fundamental trabalhar estas novas formas de abordar, desde as pedagogias mais ativas, desde o desenho universal para a aprendizagem, a forma de olhar para a turma de uma forma mais ampla, mas por detrás, eu volto sempre a dizer isto, por detrás de um profissional há sempre uma pessoa. E isso faz a grande diferença. Voltando ainda à questão anterior, há uma imagem de um desenho animado que eu já vi acontecer realmente numa escola, numa conversa de filho para mãe, ainda respondendo à questão anterior de como é que as crianças recebem. Vamos ao desenho animado. E vamos ao desenho animado que eu vi acontecer, e quando o encarregado de educação me contou isto, eu fiquei completamente deliciada. Então, uma mãe de um rapaz, depois do primeiro dia de aulas, perguntou ao filho: então, como é que correu? Correu bem? Que colegas é que tens na escola? Fizeste amigos novos? Aquelas perguntas normais do primeiro dia. Sim. Mas sabendo a mãe que nessa turma existiam algumas crianças com necessidades específicas, a mãe estava assustada. Porque as pessoas, o desconhecido assusta. Assusta os colegas, assusta as pessoas, assusta os pais, porque é o desconhecido. Porque a partir do momento em que passa a ser conhecido, estes medos muitas das vezes também se vão. Ao que a criança responde, e a mãe, numa das perguntas de uma forma muito clara foi: então, mas não tens meninos diferentes na turma? Ao que o rapaz respondeu: oh mãe, os meninos são todos diferentes, porque senão como é que tu sabias quem era ele? Grande resposta. Não é? Isto são os olhos das crianças. Estes são os olhos das crianças. São necessariamente diferentes do adulto. Não é? O adulto tem um olhar diferente, não é? Portanto, este olhar da criança só é estragado quando nós adultos os ajudamos a estragar este olhar, não é? Porque somos nós que conseguimos fazer isto. Estragar este olhar que supostamente somos todos fotocópias uns dos outros, quando não. Existem recursos específicos para os professores que trabalham nesta área? Fez mesmo essa questão, não fez? Fiz. A questão é não. Não existem recursos. As escolas batalham para tal. Eu estou ao lado das escolas, estou ao lado das direções, estou ao lado e eu vejo aquilo que as escolas fazem para tentar conseguir esses recursos. Existem alguns recursos materiais, existem outros que para os conseguirmos são tirados a ferros. Mas aqui a grande questão põe-se nos recursos humanos, porque por vezes com o que temos já poderíamos fazer mais do que aquilo que se faz, também é uma realidade. Mas para se fazer mais e melhor e fazer aquilo que está explanado em termos legislativos, precisaríamos de mais professores de educação especial, técnicos, terapeutas da fala, psicólogos, terapeutas ocupacionais na escola, para dar a resposta que os alunos com necessidades específicas necessitam. E esta é a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades que a escola assiste neste momento. O que é que usam para ajudar os alunos? Livros, tecnologias, outro tipo de materiais? O amor, grande o resposta. sentir, o conhecer a criança que está ao nosso lado, em primeiro lugar. Esta é a primeira grande ferramenta. A empatia também
E é por aqui que devemos começar. Porque só depois deste olhar mais, eu vou-lhe chamar mesmo emocional, e que faz parte. Não me digam não me venham dizer que, pois, dar beijinhos e abracinhos é tudo muito bonito, mas o trabalho a sério é outro. Não, não é outro. E a psicologia explica isto tudo muito bem, não é? Depois deste olhar e de esta empatia de nos colocarmos no lugar do outro e ao mesmo tempo fazermos um verdadeiro diagnóstico daquilo que a criança precisa, e quando eu digo aqui criança, eu tenho trabalhado mais com crianças, digo também o jovem, digo o adulto, porque a educação vai desde o pré-escolar ao ensino superior, e o ensino superior neste momento não tem legislação como tem o ensino básico, mas também já está a fazer algum caminho na inclusão de alunos com necessidades específicas. Portanto, quando digo criança, devo também dizer jovem, adolescente e por aí adiante. Só depois deste olhar empático e de um verdadeiro diagnóstico, aí sim é que vamos ver o que é que ele precisa. Porque o que um aluno precisa não é o que outro necessita, mesmo tendo a mesma problemática eventualmente por trás. Porque o olhar aqui é um olhar pedagógico, não é? Portanto, alguns poderão ser o mesmo que os outros usam, se calhar de uma forma diferente, porque poderemos fazer diferente com a mesma coisa. Material didático, como é óbvio, sim. Hoje em dia temos à nossa mão a tecnologia, que é uma grande ajuda na eliminação de algumas barreiras, que é outra questão que está muito em voga neste momento, a eliminação de barreiras, não é? Mais do que também dar, e é necessário eliminar barreiras no acesso ao currículo e no acesso à inclusão, não é? Sendo que algumas delas são físicas, e quando se fala em barreiras, facilmente vamos para as barreiras físicas, mas também pedagógicas, não é? Porque não pode haver um ensino unilateral, não é? Tem que haver um ensino diferente, porque senão constitui-se como uma barreira. Claro. Depois temos as barreiras atitudinais e por aí adiante. E acho que já fugi à questão, já não sei onde é que estava. Já sei, nos aportes que são necessários, mas acho que também já respondi. Ok, e agora esta é mesmo para si, professora Paula. O que é mais desafiante no seu trabalho? Mais desafiante é, em vez de ensinar, fazer aprender, que acho que esse é o verdadeiro trabalho do docente, e se é para mim, tem a ver com aquilo que eu acho que é o meu papel enquanto pessoa, que é deixar sementes nos outros. Deixar sementes nos meus alunos, nos colegas com quem trabalho, nos assistentes operacionais, que para mim são elementos fundamentais dentro de uma escola, aos pais destes alunos a quem eu respeito. Tenho um respeito imenso pelos pais, e aqui falo dos meus alunos, porque a pergunta foi feita à Ana Paula. Exatamente. E então é o misto daquilo que é ser professor, é aquilo que é ser pessoa, estas sementes que eu acredito que deixo, e depois fazer isto tudo atado com aquela palavra que eu já disse, que é algo que eu penso que me marca, que é o amor, não é? E que é uma marca que eu tento deixar em tudo na minha vida, e eu sou um ser total e na minha profissão não sou diferente. Antes de tomarmos um cafezinho que eu já lhe explico o que é, eu gostava de saber como é que as escolas avaliam o sucesso da inclusão. Há métricas ou sinais claros de um ambiente inclusivo que está a funcionar ou não está a funcionar? Sim, mas agora deixou-me a pensar com essa questão do café. Eu sabia o que era um café, portanto já vou ficar aqui muito expectante para ouvir tudo o que me tem a dizer sobre este magnífico café que vamos tomar. Sim, existem métricas, e posso-lhe acrescentar que é algo que está neste momento em cima da mesa, é mesmo a monitorização. Neste momento a monitorização, até porque nós mudamos de tutela há pouco tempo, e como tal existem questões que irão mudar na educação, nomeadamente em termos legislativos, e então a tutela precisa de fazer uma monitorização daquilo que está a ser feito para saber o que é que irá ser alterado. Portanto, existem várias formas de o fazer. Existe de uma forma mais micro com o próprio aluno, porque existem objetivos que são delineados e que conseguimos perceber se estão a ser atingidos ou não. Existem ferramentas para a própria escola, aqui já a um nível mais escolar,
que poderão avaliar o ambiente inclusivo da escola, do agrupamento. Existem formas de o fazer e a avaliação interna da escola deverá fazê-lo. E, como lhe disse, a nível nacional também são feitos estudos, e existem estudos feitos de como é que vai a inclusão no nosso país e nas escolas. Se está a resultar ou não. Se está a resultar ou não. E é daí que nascem sempre estas alterações legislativas, que muito poderão ser criticadas, que por outro lado são uma ajuda, porque empurram-nos a fazer este caminho, porque senão não faríamos, não é? Porque a mudança de mentalidade é uma mudança muito lenta e que demora décadas e décadas. E estas legislações têm surgido e que vão surgindo e que muito podem ser criticadas, eu não digo que não, empurram-nos a fazer este caminho. Eu costumo dizer que é fácil fazer leis, o difícil é as mentalidades chegarem lá. Sim, e operacionalizá-las, que neste momento está a ser a grande dificuldade é essa, e sim, claramente, também a parte da mentalidade, claro que sim. Bem, chegou então a altura de pararmos um bocadinho com isto para lhe apresentar o café, um café sírio, do projeto OneBeam, que creio que já conhece. Conheço, sim. Um projeto cujo propósito será a integração no mercado laboral de pessoas excepcionais. Ora, estes bolinhos e este café sírio foram feitos ali no OneBeam por 3 pessoas excepcionais. O Ricardo, o Anderson e a Sandra. Vamos provar? Vamos sim. E sendo que excepcionais somos todos, e sendo que eu já conheço este projeto e tudo o que vem deste projeto... Não conhece estes bolinhos que os são bolinhos, novos? Não. Foram feitos ontem. Os bolinhos não, portanto já estou aqui curiosíssima para os provar. Para tratar da coisa. Sim, vamos a isso então. Vamos a isso então. Professora Paula, vamos continuar com a nossa história e nesta altura eu perguntei, eu creio que já falámos um pouco disto, mas se calhar reforçar. Na sua opinião, as escolas portuguesas estão ou não preparadas para a inclusão? Estão-se a preparar todos os dias e estão a tentar todos os dias. A inclusão não é um trabalho inacabado. Quando algo acontece de forma até, vou chamar-lhe correta num dia, no dia seguinte pode acontecer algo que já não tem nada a ver com a inclusão. Portanto, é como cuidar de uma relação, seja uma relação familiar, seja amorosa, seja do que for, não é? Então a inclusão também tem que ser cuidada diariamente. Mas sim, há um caminho que está a ser feito, há um caminho muito bonito que está a ser feito, já existem dezenas de histórias de sucesso de inclusão na escola e depois existem outras dezenas de dificuldades que esses alunos passam e por interposta pessoas, próprias famílias, de forma a que se dê a verdadeira inclusão. E quando eu digo a verdadeira inclusão, não estou a pensar em algo utópico ou perfeito, mas pelo menos aquilo que é possível com aquilo que nós temos. Porque esta é uma premissa que eu tenho. Porque sabendo que, e neste momento eu não estou a trabalhar diretamente na escola, como se sabe, mas a minha premissa quando estou a trabalhar no direto existe aquilo que eu gostaria de ter, mas existe aquilo que eu tenho neste momento. Em termos de recursos humanos, em termos de recursos materiais, e o nosso papel enquanto profissionais é fazermos o melhor com aquilo que temos. E muitas das vezes eu chego a casa a pensar, ou chegava a casa a pensar, eu queria ter feito isto e fiz aquilo. Mas fiz qualquer coisa. E isto é o importante. E é esta a mensagem que eu gostaria de deixar para os profissionais. E eu sei que os profissionais não têm uma vida facilitada. Os professores não têm, quando neste momento se deparam com turmas imensas, com pouco espaço físico, com alunos com várias problemáticas em termos de deficiências, problemáticas ao nível do género, ao nível da linguagem, da língua, do género. Portanto, neste momento, quando se fala em diversidade, fala-se disto tudo e fala-se também das várias formas de ensinar e de aprender, porque todos nós temos diferentes formas de aprender. Claro. Portanto, quando falamos em todos, são todos. Não é como alguém numa mesma frase há poucos dias dizia: nós temos de trabalhar para todos, porque eu tenho estes alunos e depois tenho os outros. Eu fiquei um pouco confuso, o que é estes e os outros, isso não é? Porque se são todos, não há estes e os outros. Exato. Mas neste momento os professores não têm, de facto, uma vida facilitada. Não têm. Não têm. Portanto,
o carinho que lhes deixo é lhes pedir a tentativa de fazer o melhor possível com aquilo que têm. Experimentar práticas pedagógicas inovadoras, porque nós temos uma sociedade diferente também relacionada com as tecnologias. Os nossos alunos de hoje têm uma forma diferente de aceder às coisas. Temos agora a inteligência artificial, que também é um grande desafio para os professores, não é? Portanto, é agarrar nisto tudo que nós temos e olhar para eles como desafios e pensar como é que eu vou utilizar isto tudo que tenho para fazer diferente. E também porque nós sabemos que se continuarmos a fazer o que fazemos da mesma forma, vamos continuar a ter os mesmos resultados, não é? E isto não é meu, como sabe. Então vamos ter que fazer diferente para termos resultados diferentes. Porque só assim é que podemos nos parar de queixar, porque se continuarmos a fazer da mesma forma, depois iremos ter muito com que nos queixar, não é? Vamos passear um bocadinho ao senso comum. Exato. E eu perguntava-lhe quais são os mitos mais comuns sobre a educação especial e inclusiva que gostaria de desmistificar. Os mitos mais comuns são imensos. São alguns. Olha, para já é que os alunos com medidas, nós temos as medidas decorrentes do 54, que é a lei que rege as escolas, não é? Vou aqui explanar isto um pouco, porque irá chegar imensas pessoas que poderão conhecer e outros não. E depois existem medidas educativas, estamos perante uma forma de estar na escola multinível, existem medidas universais para todos, seletivas, adicionais, e conforme a necessidade que o aluno tem em termos de inclusão e de aprendizagem, sim, são atribuídas as medidas. Ia dizer uma coisa, lembrei-me de outra. Esta sou eu. Os próprios alunos que são considerados os alunos com medidas. Então parece que deixam de ter uma identidade. Deixam de ser o Manuel ou a Maria para passar a ser o menino adicional. Isto é uma das coisas que o menino seletivo é muito estranho, mas acontecem coisas estranhas. Depois existem os alunos que são os alunos do professor de educação especial. Deixam de ser da mãe, deixam de ser da turma, são os alunos do Centro de Educação Especial. Não é o Centro de Educação Especial. É o aluno do primeiro A, do sétimo C e por aí adiante, né? Porque o sentido de pertença, lembra-se da inclusão que falamos lá no início? Sim. Incluir, pertencer. Eles pertencem à turma, não pertencem ao Centro de Educação Especial. Portanto, existem, de facto, algumas ideias que ainda não estão bem assumidas. Uma ou outra. Esta legislação que nós temos em cima da mesa, é a primeira legislação que nós temos, que é uma legislação para a escola e para todos. Até aqui existia sempre uma legislação específica ou especial para os alunos com medidas. Esta legislação, não. Tanto que os professores, por vezes, dizem, esta parte é a tua. Não, esta parte não há a tua, minha. Existe a nossa. Portanto, há aqui uma visão de todos, e foi por isso que eu há pouco referi esta questão, que este todos ainda não está bem apropriado. Não está bem apropriado. E então sim, acontecem estas coisas estranhas na escola que mostra efetivamente o caminho que ainda está por fazer. E é por isso que eu gosto de falar por vezes mais do que não, mas da mesma forma que gosto de explanar teoria e legislação, gosto de passar alguns sentidos. Porque para mim, Ana Paula, é dos sentidos que se caminha para aquela sociedade mais madura e mais consciente. Bem, e isso leva-me aos papás. Os pais dos alunos com deficiência. Há coisas que eles precisam de saber fazer para apoiar a inclusão dos filhotes. Será que eles acompanham isso? Os papás, como já percebeu, eu tenho muito respeito pelos pais, pelas famílias, pelos encarregados de educação dos alunos com deficiência ou com qualquer outra problemática, porque nós somos todos imperfeitos, como pessoas e como pais. Eu consigo apontar-me a mim o dedo, porque sempre que nós apontamos um dedo ao outro temos muito mais virados para nós e consigo apontar algumas coisas a mim enquanto mãe. Mas quando tenho pais encarregados de educação, mais do que apontar o que deveriam ou não fazer, gosto de me colocar ao lado deles. E gosto de um sentir em que caminhamos, em que remamos todos num barco no mesmo sentido. Porque se não é fácil para as escolas, se não é fácil para os pais, então a única forma que há é de facto nos unirmos. Exatamente. E da mesma maneira que a escola tem ótimos profissionais assim, como tudo mais, enquanto pais, os pais também não, os filhos não vêm com um livro de instruções, não é?
E nós temos pais que conseguem passar por todo um processo de aceitação, não é? E de conseguir dar vou-lhe chamar assim, as devidas respostas de uma forma mais célere, e outras famílias, outras pessoas fazem-no de outra forma. E a sociedade é feita disto, nós somos feitos desta forma, quer como profissionais, quer como pais. Portanto, sim, é fácil dizer, aqueles pais são espetaculares, procuraram isto, fazem isto, estão na escola, perguntam, tentam saber, tentam conhecer, e depois há outros pais que não, e esta é a realidade, existe de tudo, é o que temos. Agora, a grande questão é virarmos uns para os outros, é perguntar, é dizer, e se a escola não está a dar aos pais aquilo que deveria dar, então eles devem reivindicar, devem perguntar, porquê é que acontece assim, porquê é que acontece assado, fazer a pergunta diretamente, porque por vezes há coisas que se fazem, também podem parecer estranhas, mas não são estranhas, faz parte de um processo, por vezes até pedagógico, e que é necessário explicar porque é que se faz. Portanto, a comunicação, volto aqui a dizer, como qualquer uma relação, a comunicação é fundamental, e estar lado a lado. Estar lado a lado neste caminho que não é fácil para todos. Já há pouco tocámos neste assunto, mas assim muito ao de leve, eu agora queria que fôssemos um pouquinho mais fundo. Como é que os outros alunos, os sem deficiências, reagem à inclusão? É assim, cada vez melhor. E se existem situações em que tal não acontece, tem sido muito pouco essa a minha experiência. Mas há conflito. De quando em vez há, mas como disse, cada vez menos, não é? Cada vez menos, porque já é uma normalidade nas nossas escolas. Ótimo. E nas nossas turmas. E quando se diz que os meninos conseguem ser cruéis, sim, os meninos conseguem ser maus, nós também já fomos crianças e sabemos como é que é, e tudo o que é diferente causa estranheza. E eu não digo que não existam situações graves em algumas escolas, em algumas situações pontuais, tal como também existem com outras crianças que não têm nada a ver com necessidades específicas, mas eles também precisam ser ensinados, não é? Porque se têm na turma uma criança que se gosta de isolar, se tem uma criança na turma que não sabe a língua, se tem uma criança na turma, eles têm que ser ensinados também a lidar com a diferença. E esse é o nosso papel também enquanto técnicos especiais de uma escola. Agora, eu noto cada vez mais uma normalidade a este nível, graças a Deus. E volto a dizer, nós adultos é que conseguimos muitas das vezes estragar esta normalidade. É claro que em idades mais precoces, não é? Estou a falar ali do primeiro ciclo pré-escolar, quando os meninos gostam de brincar de uma certa forma e basta que alguém não aceda à brincadeira da mesma forma e que não acompanhe, facilmente fica ali ao lado e não fica como Quando deveria. Eu era pequenino, o caixa de óculos não jogava e o coxo também não. E com isso continua a acontecer, não é? Continua a acontecer. Mas então aí também não é nada diferente, são apenas as crianças a crescer. E então somos nós aí que temos que trazer essa parte de pertença. Olha, se calhar não consegue jogar nesta posição, mas consegue fazer aquilo, consegue fazer outra coisa. E jogar é jogar, não é ter que ganhar e não é ter que marcar. Portanto, aí depende. Com aquelas idades não é isso que conta. Não é isso que conta, é estar ali e brincar e desfrutar e ser feliz e tudo mais. Depois, nos alunos mais velhos, começa, e também nos mais pequenos, eu disse mais velhos, mas também mais pequenos, e aqui realmente, quer queremos, quer não, e somos todos diferentes também nas questões de género, principalmente as meninas começam desde muito novas a ter um papel muito maternal de ajuda para com qualquer criança que precise de ajuda. São os meus braços direitos na escola. É mulher. É mulher, e há de ser mãe. E quando ainda não falámos aqui nesta questão da equidade, porque muito mais importante do que a igualdade é a equidade, não é? Porque somos todos diferentes, homens e mulheres somos diferentes e somos todos diferentes. E aqui o que importa é dar aquilo que aquela pessoa singular necessita. E isto é a equidade. Por exemplo, eu resgato sempre os alunos das turmas dos meus alunos para os meus braços direitos. Porque há sempre alguém que ajuda a levar, ou a lancheira, ou ajuda a abrir, ou se caiu e vai fazer o papel do amigo e do colega. Eu posso lhe dizer que com algumas turmas, e eu acompanho sempre os alunos em visitas de estudo e nas saídas, portanto, na inclusão dos alunos em várias situações,
E aconteceu muitas das vezes eu estar ali apenas a acompanhar e não ter um papel muito ativo, porque a turma fez aquilo que foi aprendendo a fazer, não é? Porque eles ajudam-se uns aos outros. Se eles ajudam-se uns aos outros naturalmente, então, se devidamente enquadrados, não conseguem ajudar todos. E conseguem mesmo. Há um papel especial da tecnologia nesta educação especial? Claro que sim. Explique-me lá. Desde a questão dos sistemas aumentativos de comunicação, por exemplo, para alunos que não falam, não é? Desde a questão do teclado para ajudar a escrever se a minha motricidade fina não for a minha área forte. Portanto, a tecnologia hoje em dia é um braço direito de muitas das dificuldades de aprendizagem dos nossos alunos, não é? Vou a dar exemplos das questões até mais simples. Um aluno com dislexia que esteja a escrever um texto, aparece logo ali a lagartinha, como eu lhe chamo, debaixo da palavra errada. Bem, a lagartinha, esta terminologia não é minha, de uma outra colega é minha. Eu não gosto de ficar com os louros daquilo que não é meu. Quando uma palavra está escrita com erro, aparece a vermelho. Okay. Então, qualquer aluno com dificuldades de escrita ou dislexia percebe que aquela palavra está errada. E até pode ir ao corretor ortográfico corrigi-la. Mas isto está a olhar para a palavra correta. E isto é uma forma de aprender. Claro. Isto é uma forma de aprender. É uma forma de aprender sozinho e de ser autodidata. Portanto, aqui a tecnologia pode ter um papel tão simples como este, como se eu tenho dificuldade na motricidade fina e não consigo escrever ou porque preciso me concentrar e com o teclado é mais fácil, como existem imensas plataformas com atividades, com jogos. Sabemos a importância do gaming nos dias de hoje, não é? E aí também existem formas de aprender. Vídeos. Existem vídeos interativos em que a aprendizagem pode ser mais simples. E aqui, quando eu falo nestas questões, estou a falar nestas questões para todos. Não estou a falar nestas questões para alunos específicos. Sim. Não, para todos. Depois temos situações de alunos também em cadeira de rodas e que não com dificuldades também nos membros superiores e tudo mais, em que todo o aporte pedagógico é feito através da tecnologia. Claro. Todo. Portanto, vai de um extremo ao outro. Esta vai outra vez direitinha à professora Paula. Se pudesse mudar alguma coisa na forma como as escolas lidam com a inclusão, o que é que seria? Uau! Essa foi forte. Se eu pudesse mudar... resposta, está bem. Eu vou-lhe dar uma resposta. Se eu pudesse mudar, mas como se eu fosse Pai Natal e com um poder mágico... Ora, nem mais. Olha, em primeiro lugar era aquilo que eu disse há pouco. Era que todos aqueles que existem na escola fizessem pelo menos aquilo que lhes cabe. E aquilo que é o dever deles enquanto profissionais. Eu começava por isto. Seria sim. tudo mais fácil, não é? Seria tudo muito mais fácil. Depois, como um Pai Natal tem um saco muito grande, fez a pergunta, não fez? Fiz. Depois, como o Pai Natal tem um saco muito grande, era que, de facto, a educação fosse vista como aquilo que deveria ser, não é? Porque é a base da nossa sociedade, a educação. Porque um aluno vai ser todas as profissões. Pois. Aquelas que existem, aquelas que estão por nascer. E então, para aí sim, deveria ir uma fatia em termos de dinheiro bem maior para apetechar escolas. Já lá vamos. Em termos... Então, mas fez a pergunta, estou-lhe a dar a resposta, não é? A outra vai direitinho a isso. O que é que a comunidade ou o governo poderiam ajudar a melhorar a situação na educação inclusiva? É mesmo isto. Estava a chegar lá. Estava a chegar lá, não é? Portanto, já estava aí a ler aí a próxima questão. A minha próxima questão. Estava. Não é mesmo esta. É esta questão de disponibilizar os dinheiros para aquilo que importa mesmo, que são os recursos humanos, que são tão necessários, quer em termos de comunidade local, que é outra questão que aqui ainda também não abordamos, né? Que são as redes, não é? Nós temos esta associação, nós temos a Câmara, também é necessário que a comunidade trabalhe, já trabalha, mas mais em rede, não é? Porque todos gritamos pela mesma questão, não é? Que é a falta de recursos, portanto todos juntos conseguimos fazer um pouco mais, mas em termos de Estado é mesmo estas questões monetárias, não é? Das finanças, e que a escola e a saúde têm que ser vistas de outra forma.
e podemos custar dinheiro. Mais uma direitinha à professora Paula. Há alguma história marcante de um aluno ou uma situação que tenha deixado marca aí? Eu tenho muitas histórias e Uma. todos os meus alunos me têm marcado. Há histórias mais impactantes, não é? Há aquela história que nunca mais vais esquecer. Assim, de repente, são tantas que assim a mais impactante é difícil. Mas tenho uma, foi assim a primeira que me veio, a que vou contar. Mas antes de contar a história, eu aprendi imenso. Ainda ontem eu terminei uma formação de professores e na qual eu acabei por dizer, eu aprendi tanto nesta formação com os meus colegas e com as partilhas, e os meus alunos têm-me tornado uma pessoa tão melhor e uma profissional tão melhor com tudo aquilo que eles me têm dado, que não há palavras para descrever isto. Não há. E então, das 500 histórias que eu poderia contar, lembrem-me de uma em que eu estava... E cá está, como o nosso papel de professor de educação especial é com os professores, com os assistentes, e eu tinha aprendido uma metodologia de trabalhar com os alunos e estava a explicá-la a um assistente operacional, que havia situações em que nós temos mesmo que festejar, que celebrar. Uma pequenina coisa nós temos que celebrar. Boa, conseguiste, e isto é muito importante fazer, não é? Também está explicado como é que isto funciona no cérebro da criança e que faz, de facto, eles ficarem com aquilo que eu chamo com a predisposição para querer fazer mais, querer aprender mais e corresponder àquela alegria, vou-lhe chamar assim. E o oposto também é verdade, ou seja, há momentos em que nós temos que ignorar algumas questões, nomeadamente algum choro, alguma birra. São chamadas de atenção e se nós acedermos àquela chamada de atenção, a criança sabe que se continuar a fazer aquilo, não é? Cederão sempre, não é? Cederão sempre. Exato. E então naquele momento eu tinha uma criança a fazer uma birra. E a muito custo meu. E foi isto que eles me foram ensinando, eu ignorei. Porque sendo eu a pessoa emocional como sou, a minha primeira tendência é ai, passas alguma coisa, ai. Exatamente. Mas não, eu tenho a parte emocional, mas tenho a parte pedagógica e eu percebi que eu tinha que naquele momento ignorar aquela birra. Então eu virei costas e ao mesmo tempo estava a fazer um momento de formação à assistente operacional que estava comigo hoje, não tenho a certeza, e disse, é neste momento que nós não podemos ignorar, porque aquela criança não está em sofrimento, não está nada, só está a chamar a atenção. E eu estava a explicar isto, ou seja, todo aquele momento criou de facto ali um grande momento de ignorar aquela situação, que aquela situação era claramente o acender as luzes da árvore de Natal. Era mesmo, ponham o olhar todo aqui. Como é que reagiu a criança? Então a criança parou de chorar, essa foi a grande questão, parou de chorar, levantou-se, foi-se colocar no meio de nós as duas, que estávamos aqui neste processo de formação, ação no momento, atirou-se ao chão e continuou a fazer a sua birra. Pois. Porque nós tínhamos deixado de ver, então aquilo não tinha ali. E ela foi-se mostrar, eu estou aqui. E foi-se mostrar, estou aqui, e continuou a fazer a birra ali naquele momento. E isto foi claro, que aquilo que eu estava a explicar no momento, era assim que tínhamos que lidar com aquela questão, não é? Isto, se calhar, não foi o exemplo mais marcante de alunos que me marcaram, mas que mostra o quanto, quando nós somos profissionais, quando temos a teoria, que também é necessária, e quando atuamos, pode dar resultado, não é? E naquele momento, aquele aluno ajudou-me àquele processo de formação que estava a acontecer. E só me pediu uma, mas eu tenho que lhe contar outra. Força. Eu já referi que também sou mãe e tive um aluno que me marcou imenso, como todos os outros, e que me tratava por professora Paula. O carinho foi crescendo e como a maior parte das pessoas, ele começou-me a tratar por professora Paulinha. Ora. No ano seguinte, a minha filha foi para essa escola, onde estava esse aluno, já tínhamos desenvolvido uma relação imensa. No segundo ano, ele começou-me a tratar por professora Paula, por mãe Paula, mãe Paulinha, porque havia alguém na escola que tratava por mãe. Por mãe, exatamente. E aquele meu aluno não queria ficar atrás. Então eu disse, não, mas eu sou professora Paula. E ele lá percebeu que eu era professora Paula e continuou-me a tratar por professora Paula. Mas a minha filha, até hoje, e já passaram 15 anos por aí, a trata por Mana Maninha. Mana Maninha. Pois, portanto, a minha filha Exato. Nunca teve nome, teve nome, graças a Deus, mas é Mana Maninha. A professora Paula sabia que era professora Paula, a professora Paulinha tudo bem, mas mãe não.
também tinha que perceber algumas coisas, mas a minha filha, até hoje, é a mana-maninha. Portanto, de emoções e de relações se faz o caminho. Antes de acabarmos, gostava de que me desse uma opinião. Que conselhos daria a esta gente toda que nos rodeia, que se chama comunidade, seja lá o que for, para que aceitem a inclusão, percebam a inclusão e façam parte da inclusão? Primeiro, a empatia. O colocarmos-nos no lugar do outro é o primeiro passo. No lugar do outro, enquanto com necessidade específica, que é no lugar do outro os pais, sempre no lugar do outro. Depois percebermos que isto é para todos, para a comunidade e para todos, que não temos que fazer nada de especial, de particular, de ao lado, de acrescentar uma coisa nova, construir uma coisa nova, que é um pouco ainda esta visão. Então vamos fazer um almoço diferente para, umas férias diferentes para, Não temos que fazer nada diferente para este grupo. Isto é exclusão, isto é gueto, isto é integração. Temos que agarrar naquilo que já temos, unir os esforços para, com aquilo que já temos, fazermos aquilo que sabemos que é o caminho. Que é petrechar, apoiar. Aqui é em qualquer situação, seja na escola o ensino apoiado, nas férias apoiadas, no trabalho o trabalho apoiado. A pessoa com necessidades específicas precisa de ser apoiada no sítio onde está e não retirada para ter aquilo que os outros têm onde estão, fora de onde estão. Este é um grande sentir pelo qual eu ando a batalhar há imensos anos. Portanto, não é nascer coisas novas, não é criar coisas novas onde precisa mais recursos, onde precisa mais. Porque esses já são escassos. É unir aquilo que temos para apoiar no sítio certo. Era nesta altura que um cavalheiro, que não me lembro o nome agora, mas que normalmente faz esta pergunta: o que é que dizem os seus olhos? Eu não pergunto, porque o seu discurso esteve sempre nos seus olhos. Obrigado, Paula. Obrigado, professora Paula. Obrigado, Ana Paula Vieira, como queira, porque creio que depois desta conversa estamos um bocadinho mais elucidados e atentos ao problema da educação e necessariamente à inclusão. Agradeço muito esta sua intervenção no Ondas de Impacto. Muito obrigada eu. Algumas coisas se disse, muito há sempre por dizer e por explanar, não é? Sendo que também se tratou de uma conversa de uma forma mais informal, dada, estudada, com café e umas bolachas maravilhosas que agora já as poderei trincar à vontade. Agradecendo então à OneBean por esta simpatia e continuemos, que é isso que os meus olhos dizem, continuemos a olhar para o futuro com este olhar cor-de-rosa, mas com garra nas mãos. Obrigada. Professora Paula, até um dia deste. Até já. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. Os próprios alunos que são considerados os alunos com medidas. Então parece que deixam de ter uma identidade. Deixam de ser o Manuel ou a Maria para passar a ser o menino adicional. Isto é uma das coisas que o menino seletivo. É muito estranho, mas acontecem coisas estranhas. A tecnologia, hoje em dia, é um braço direito de muitas das dificuldades de aprendizagem dos nossos alunos, não é? Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Sonha com um mercado de trabalho mais inclusivo? O projeto Inspira 2024 da Apexa está a transformar essa realidade. Estamos a abrir portas para a empregabilidade de pessoas com deficiência.
e a criar oportunidades para um futuro mais justo. Empresas e talentos, juntem-se a nós. Saiba mais em apexa.org. Inspira 2024. Juntos criamos inclusão. Ondas de impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.